Gênesis capítulo 3. Eu quero falar com você hoje sobre culpa. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Esse tema é um tema que permeia toda a humanidade. Culpa é algo que permeia os seres humanos. Aqui no Jardim do Éden, fica explícito que isso é uma verdade. Que o mais belo se tornou o mais feio. E o mais digno aqui se transmudou em vergonha. E o grito de gratidão pelo prazer, esta afinal é minha carne, passou a ser algo acerca do que a alma precisava se desculpar e se ter muita parcimônia. Então, dizendo assim, em outras palavras, a vida humana é marcada por culpa. Tem gente que tem culpa de ter nascido. Tem gente que tem culpa de gostar do que se diz que não se deve gostar. Culpa de amar a quem está proibido de amar. Culpa de ser amado e não corresponder. Culpa por não se fazer amar. Culpa por ter conseguido chamar de amor aquilo que um dia se pensou que era. Culpa de não ser compreendido. Culpa de ter gerado filhos e não conseguir controlar os destinos desses filhos. Culpa de possuir. Culpa por não conseguir possuir. Culpa de não ter sucesso. Culpa de ter sucesso. Culpa de ser até feliz. E também culpa de ser infeliz. Culpa de não alcançar as expectativas projetadas. Culpa da honra, da desonra, da cobiça, do poder, da fraqueza, do desejo, da inapetência, do orgulho, da cobiça. Culpa da falência. Culpa de ser. Então, é da culpa que vem todo o resto: vergonha, medo, fuga e, sobretudo, medo, fobia da morte. O texto de Gênesis vai nos informar que a culpa pode matar. Pode matar o corpo,
mas antes terá matado a sua alma muitas vezes. A culpa pode trazer angústias tão profundas, capazes de fazer você viver uma vida zumbificada, um morto-vivo, carregando um peso insuportável de culpas. Não importa se você é um pecador repugnante, ou uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, ou alguém de conduta exemplo, irrepreensível, não importa, a culpa sempre estará presente. E aí nós precisamos ouvir a voz de quem? A voz daquele que nos perdoa, a voz de Jesus. Qual é a voz de Jesus que precisamos ouvir? Estão perdoados os teus pecados. E minha pergunta para você nessa noite é: você já ouviu essa voz? Se ainda não ouviu, a minha oração é para que você, essa noite, escute essa voz, que Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. E a primeira coisa que eu queria afirmar é o seguinte: a culpa da serpente. Porque aqui nós vamos encontrar a transferência de culpa. No texto que nós lemos, Adão transferiu a culpa para quem? Para a sua mulher, para Eva. E não é assim que você faz em casa? Transferindo a culpa para a sua esposa? Adão transfere a culpa para Eva. Eva, uma vez requerida acerca do seu erro, transfere a culpa para quem? Para o diabo. E não é isso também que a gente faz? Na vida, não tem ninguém mais culpado do que o diabo. Tudo que acontece na minha vida, pastor, é ele. É o cão, o sujo, o capiroto, seja lá o nome que, e o adjetivo que se dê a ele. Então, Eva transfere para o diabo. E o diabo? Não tem para quem transferir, né, irmão? O diabo, não tendo para quem transferir, tornou-se o diabo de todo mundo. Gênesis 3 é o relato da queda humana. É a primeira narrativa essencial em relação ao procedimento da culpa humana. É o texto mais fascinante que se poderia conceber sobre os aspectos mais primitivos da nossa culpa, da nossa pulsão angustiosa, da nossa necessidade de nos escondermos, de acharmos lugares para nos escamotearmos, para nos defendermos. Daí é que vem toda essa pulsão de nos cobrirmos, nos escondermos. Por quê? Por causa da insuportabilidade da constatação de quem nós somos, da percepção da nossa nudez. E não a nudez física, animal. A grande percepção aqui é de natureza psicológica. A nudez do ser,
que vai ficando cada vez mais revelada. A transgressão e a consciência dela, que provoca a culpa, não consegue lidar consigo mesmo, em verdade. Por isso, a primeira coisa é nos escondermos. Foi o que Adão fez. Impedir que os outros nos conheçam por inteiro. Deixarmos de fora somente aquilo que nos pareça admissível nas nossas relações sociais. Então, a constatação da nudez, eu quis, eu desejei, ninguém suporta isso. Então, precisa existir um outro ser para que eu transfira a culpa para esse ser. Então a culpa produz medo. Medo do juízo, medo das consequências, mesmo que seja apenas o medo de ser desmascarado na minha mentira. E o medo produz transferência. Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? Aqui começa a transferência. Adão transfere para a mulher e diz para Deus: a mulher que tu me deste. E Eva diz: a serpente me enganou. Então, tem que existir um diabo, alguém para quem transferir a culpa. O meu mal é dele, só foi suscitado por causa dele, ele é responsável pelo mal que habita em mim. Então minha pergunta nessa noite é objetiva para você: para quem você anda transferindo suas culpas? Para sua esposa? Para o seu esposo? Para os seus filhos? Para a igreja? Para o pastor? Para quem você tem transferido as suas culpas? E preste atenção nisso: o processo de cura da culpa passa por admiti-la e assumir a responsabilidade pelos seus erros. É preciso parar de transferir culpa dos seus atos. Tenha coragem de dizer: sim, é verdade, eu errei, eu pequei. Ao invés de procurar lançar a culpa nos outros. Para quem você tem transferido a sua culpa? Pastor, o meu casamento acabou, a culpa é do meu cônjuge. Não, a culpa é sua. É sua. E é bom que os noivos escutem isso. Não culpe o seu cônjuge. Não culpe a sua família. Não culpe Deus. Continuamos transferindo culpa. E assim enganando-nos a nós mesmos. Porque isso apenas alivia, mas não resolve o problema da culpa. Transferência não resolve o problema da culpa. Arrependimento sim. Segundo,
existe um abismo, e por isso, culpa gera medo. E após gerar medo, produz mais culpa. A culpa constante leva o indivíduo a se desconhecer. Ele não pode se reconhecer, então ele se cobre, ele transfere, ele faz o diabo para escapar da sua culpa. E assim, vivendo assim, produz mais culpa. O existir, o viver, é uma atividade incessante de sobrevivência, de preocupação. A culpa de Eva seria lembrada a cada parto. O trabalho diário, árduo, cansativo no campo, relembraria Adão da sua culpa. E o diabo ficaria confinado ao ciclo dos humanos. Gênesis 3 define a arquitetura da nossa angústia culposa. Existem muitas expressões de culpa na Bíblia. Queria lhe dar algumas. O rei Manassés. Culpa ou culpas por pecados horrendos. Um homem mau matou seu próprio filho em sacrifício. Se entregava a todo tipo de necromancia, feitiçaria, realizava sacrifícios os mais malucos possíveis, matava inocentes e não tinha compromisso com qualquer tipo de piedade. Esse era o rei Manassés. Foram 55 anos de um reinado de pecados repugnantes. Mas chega um dia que Manassés é levado cativo para a Síria e percebeu a loucura da sua vida de pecados horrendos. E ele então sofreu um processo de profunda angústia, culpa lancinante. E aí ele então reconhece, pede misericórdia durante meses. E Deus teve misericórdia dele. Esta é uma culpa da pesada, mas adequada ao que ele fazia. Outro personagem, Davi. As culpas de um homem sensível, temente a Deus, um homem admirável, em muitos aspectos, piedoso, temente a Deus, que pecou, adulterou com Betseba, a qual ficou grávida dele. Ele usa de ardis para enganar o marido dela, Urias, trazendo-o da guerra para dissuadi-lo de se deitar com ela, para cobrir a sua vergonha, o que não acontece. Então Davi manda uma mensagem para o general na guerra, pelas mãos do próprio Urias. E assim Davi tira a vida de Urias. Ele já havia escrito vários salmos. Sua piedade, comunhão com Deus fazia com que enganasse a si mesmo. Ele considerava tudo certo, afinal a morte de Urias foi numa guerra, pela espada dos inimigos. Afinal, ele era rei, apenas se deitou com uma mulher. A morte de Urias, que tem isso, não tem nada, um dia ele ia morrer mesmo. E Davi não abandonaria a viúva, pelo contrário,
tomou Betseba para ser sua esposa. Até que um dia ele foi confrontado pelo profeta Natã. Somente depois disso é que ele foi tomado por um sentimento de culpa, constatou o seu erro e entrou em profunda agonia, porque o Salmo 51 vai revelar o estado de angústia que estava cometido o coração de Davi. Percebeu como ele havia criado uma fantasia pecaminosa, montado um cenário de mentira. Foi ficando anestesiado para seus próprios erros. E é a culpa caindo na gente, na consciência, seja de um monstro como Manassés, ou de um homem sensível como Davi. Como é misteriosa a condição da alma humana. Davi se arrepende, pede perdão e é alcançado por Deus. Outro homem, Isaías, fala da culpa de um homem irrepreensível. Alguns anos depois de Davi, no templo de Jerusalém, construído por Salomão, filho de Betseba com Davi, Isaías era um profeta de Deus, da classe sacerdotal, homem íntegro, irrepreensível, que procurava viver de forma correta para com todos. Parecia não haver culpa em Isaías, até que um dia ele entrou no templo, e ele viu os serafins, que cobriam o rosto e os pés, seres celestiais perfeitos, que não se mostravam diante de Deus, não tinha coragem de contemplá-lo, e diante dele escondiam seus caminhos. E aí ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diante de Deus, o perfeito é imperfeito. Diante dele, os atos mais santos são como trapo de imundície, como o próprio Isaías viria a declarar mais tarde. A culpa de Isaías é a culpa do ser. Não é por causa do que eu faço que carrego culpa, mas por causa de quem eu sou, que eu tenho certeza da minha culpa. A culpa reage e se manifesta de modo diferente, de acordo com o momento da consciência, a natureza de cada um. Manassés era um sociopata e foi visitado por um milagre de arrependimento que transformou a vida dele. Davi era um homem sensível a Deus, que buscava a vontade e o coração de Deus em tudo que ele fazia, e comete um ato de natureza pecaminosa e ficou anestesiado dentro de uma bolha por meses, quase um ano, até que uma palavra o despertou. Isaías não transgrediu contra ninguém, não traiu, não blasfemou, não praticou atos ignominiosos que o ser humano possa praticar. Um homem dedicado ao templo, um homem de jejuns e orações, mas foi só estar diante de Deus para enxergar a si mesmo. Pergunta novamente: qual é o seu estado de culpa? Nesses três homens que eu lhe mostrei, Manassés, Davi e Isaías, você é como Manassés? Você é como Davi? Você é como Isaías? Terceiro,
sendo consumido pela culpa em Deus. Isaías sofreu a culpa do santo, que é mais profunda, é a mais profunda de todas as culpas. Não é a culpa pelo que consegue elencar dos erros cometidos diante do santo. Os erros cometidos são nada diante do nosso ser imperfeito, porque Ele é santo, 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 o absoluto dele, diante do qual não tinha nada a oferecer. O melhor era nem olhar. Preste atenção nisso. Deus é aquele diante de quem toda perfeição já surge como arrogância. A ideia de perfeição tem que nascer morta, ou melhor, deve não nascer jamais. O absoluto Deus, diante dele, todas as criaturas precisam se ver assim. Ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e que vivo e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa é uma das manifestações de culpas mais violentas da Escritura. E diante desse Deus Santo, muitos são consumidos pela culpa e sofrem angústias enormes na alma, porque não conseguem enxergar outras coisas senão um Deus irado, pronto a castigar. E aí, durante toda a existência humana, fomos tentando aplacar a ira desse Deus. Todas as tentativas humanas de fazermos com que nossa culpa seja vestida, coberta, explicada, estão presentes e se renovam. E aí, começaram como folhas de figueira que Adão e Eva aqui usaram para cobrir a nudez. Depois, foram se transformando em sacrifícios religiosos. Depois, em grandes filosofias da religião, correntes psicológicas, e se transformaram em todos os mecanismos de fuga e de evasão ou de anestesiamento da dor, da angústia, de algo do que não se consegue fugir. Ou seja, fugir de si mesmo e de conhecer a si mesmo, acrescentando a si próprio todo dia mais coisas em razão das quais gostaríamos de estar vestidos e protegidos, para que outros não soubessem quem nós somos. Olhe para você nessa noite e pense quantas vezes você realizou atos piedosos apenas por causa do medo de Deus, querendo conquistar o favor dele. Orações medrosas, jejuns angustiantes para agradar a Deus e buscar a paz para a alma, louvores, cultos, correntes. Quantas vezes você praticou esses atos piedosos por causa da culpa diante de um Deus santo? Não adianta tentar vestir-se de folhas
dos dogmas, dos preceitos e da religião. Elas não cobrem a nossa nudez. Há uma desarmonia quando nós não entendemos que esta culpa só pode ser retirada de nós se nós assumirmos quem nós somos e o que fizemos. Folhas de figueira que não trazem pacificação para o ser. Quando o coração encontra a verdadeira pacificação, todos os atos piedosos são feitos apenas por gratidão e desejo de comunhão com Deus, e não para barganhar com Ele, não para tentar se vestir diante dEle, não para ganhar pontos com Ele, também não para fugir da ira, também não para evitar maldições, não. É preciso refletirmos quais têm sido os nossos atos mais rotineiros, que nós temos praticado por medo, por culpa, diante de um Deus Santo. Quarto e último, para a gente casar. Jesus, a única solução para as culpas do ser e do fazer. O texto de Gênesis diz que Deus, o Senhor Deus, fez vestimentas de peles para eles. Os homens tentaram se vestir na sua culpa, se explicarem na sua culpa, mas é o Senhor Deus quem pode vesti-los, quem pode perdoá-los, e vem de Deus a nossa cura. Nós temos hoje muitas pessoas carregando culpa de quantidade enorme de loucuras que fizeram, como Manassés, mas que foram alcançados pelo arrependimento. Arrependimento é esse milagre divino. Ele não pode ser produzido por homens, mas sim pela graça de Deus. Nós temos pessoas que viveram a vida inteira uma vida totalmente zelosa, de uma boa consciência para com Deus e para com o próximo, mas estranhamente, por mecanismos até explicáveis, de como funcionam a sutileza dessas bolhas de engano, que passaram a se sentir tão filhos de Deus, que pôde transformar pedras em pães. Afinal, acham que até Deus está em débito com eles. De tão sutil que é esse caminho do auto-engano. O indivíduo entra nela e não percebe. Tem gente vivendo isso, e só será acordado pela palavra. A palavra que diz o quê? Que em Jesus nós temos a remissão de todos os nossos pecados. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E pecado não é efeito, mas sim causa. E o efeito são obras malignas, que são expressão, obra decorrente desse mal essencial, que pode ser barrado, pode ser tratado, pode ser perdoado nessa noite. Você pode ser perdoado nessa noite e sair daqui sem culpa, livre, pacificado, assim como Manassés, Davi e Isaías, por terem se percebido pecadores, receberam o perdão e a bênção de sair da presença de Deus leve, sem culpa.
E aí talvez você diga, eu já sabia disso tudo, sempre soube. Mas uma coisa é saber, outra coisa é desistir de tudo que sabe e confiar em Deus. Desistir do seu melhor e confiar. Desistir de todo o seu saber e confiar. Desistir da sua própria vida, da sua própria história e confiar. Só assim haverá descanso total. Assim se fica vestido eternamente. Eu estou coberto, eu estou justificado, eu estou perdoado. Eu estou nele que me vestiu, que me cobriu e disse: estão perdoados os vossos pecados. Eu não sei qual é a sua culpa. Eu não sei o que é que tem te atormentado. Eu não sei quais são as causas que têm te trago peso na existência. Mas hoje, Ele, Jesus Cristo, o Senhor, que derramou seu sangue para a purificação de todos os nossos pecados, Ele é o mesmo hoje, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você pode se ver livre de qualquer processo de culpa nessa noite, fazendo uma simples ação, reconhecendo o seu estado, não transferindo para ninguém e abraçando esse poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amém? Se coloque de pé. Essa noite pode ser a noite em que Deus te liberte. Liberte você das amarras, da culpa, do medo, que só vai produzir mais culpa. Você pode sair daqui hoje perdoado, justificado, sem querer se esconder de Deus. Pelo contrário, assumindo diante de Deus quem você é, sem transferências, mas dizendo: Senhor, não foi ninguém, fui eu. Fui eu. E só assim nós podemos receber a cura de Deus. O diabo, ele é o acusador. Mas diante daquele que nos comprou com preço de sangue, ele não pode acusar você. Se você está diante de Deus com o coração certo, com a postura correta, de não transferir como Adão fez e Eva, de não se cobrir com aquilo que não te cobre, se você assim se portar, a misericórdia de Deus pode lhe alcançar hoje. E mesmo que você esteja como Manassés, num estado deplorável e terrível, se você se arrepender, você pode alcançar a graça de Deus hoje. Talvez também você esteja como Davi, você é temente a Deus, você quer o Senhor, você anseia por Ele,
mas mesmo assim você errou, você pode alcançar a graça de Deus hoje. E nós vamos orar nessa noite, para que o Senhor nos alcance. E eu vou nessa noite ousar e desafiar você, sair do seu lugar e vir à frente. Não fique aí. Hoje é uma noite de você sair daqui sem essas amarras, sem essas culpas, sejam elas quais forem. Quando nós adoramos, sai do seu lugar e vem para cá, nós vamos orar por você e por você. Aleluia. Deus está aqui. Isso, pode vir. Aleluia. Hoje à noite, da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Aleluia. Mas por sua graça nada em troca, fui resgatado, me libertou, sem culpa, sem medo. Doce o som que salva o pecador. Fui cego agora, posso ver. Perdi. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele te encontrou. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos. Esses olhos estão sobre você. De amor, para que eu possa viver. Aleluia. A sua Seja visitado nessa noite. Seja visitado nessa noite. Visitada nessa noite por esta graça. Ele te perdoou. Ele morreu no seu lugar. Não há mais culpa. Não há mais peso. Não há mais medo. Todo medo, todo pavor, toda vontade de se esconder. Nós pedimos para o Senhor, põe por terra nessa noite. Espírito de Deus, visita cada coração nessa noite, que se dispõe a estar diante do Senhor, reconhecendo que precisa da tua misericórdia, do teu amor, da tua graça. Visite os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga a tua graça, os banhe com o seu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba esta graça, receba esse amor, receba essa misericórdia. Aleluia. E o sol que salva. Ele salva. Fui cego e agora posso ver.
sua vida. Sublime graça, Saia daqui doce leve. o som que Aleluia. salva o Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a cura. Posso ver, perdido e me encontrou. Aleluia. Agora eu posso ver. Eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. A sua vida Ele entregou. Agora eu posso ver. Aleluia. Receba. Eu posso Receba. ver seus Receba nessa noite. olhos de amor, Banho de amor pra de que eu Jesus possa viver. sobre a sua vida. Sobre a sua vida não vale A encantamento. sua vida Não vale acusação, pois você é lavado e remido no sangue. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.